Como é que eu consigo, Cortella, entender o que é a verdade hoje? Do ponto de vista da filosofia, na história, a verdade sempre foi relativa ao seu tempo. Nós imaginávamos em ciência várias coisas no século XIX que se deixou de supor no século XX, outras não. O que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa mais perigosa, que é a inexistência de parâmetros em relação ao que é correto e o que não é. O mais perigoso nesse momento em que o mundo digital ele abre é que a opinião passa a ter um valor que, em algumas situações, ela parece superior ao consenso marcado, testado, provado. Eu não considero que a axiologia ela seja a ciência mais expressiva. Quando chega a internet e vem essa inundação da informação, acho que todos nós achávamos que a gente ia ficar mais culto, mais inteligente, a gente ia conseguir ver além de onde nossa visão alcançava. Só que parece que a gente está cada vez mais longe do que é a verdade, ou cada vez mais difícil de distinguir o que é a verdade, o que é real, o que não é real. Como é que eu consigo, Cortella, entender o que é a verdade hoje? Do ponto de vista da filosofia, na história, a verdade sempre foi relativa ao seu tempo. A verdade, portanto, ela é marcada pela relatividade. Eu não posso olhar uma coisa como verdadeira sempre, em todos os lugares, de todos os modos. Exemplo concreto. Até Galileu, no século XVII, havia uma afirmação de Aristóteles que é óbvia, que eu vou dizê-la agora. Se você, do alto de uma torre, soltar lá de cima, é claro que é simbólico o que eu vou dizer, junto ao mesmo tempo um elefante e um coelho, é evidente que o elefante vai cair mais rapidamente. Isso escreveu Aristóteles, isso é absolutamente evidente ao nosso raciocínio. O Galileu decidiu uma coisa que pareceria estranha, fazer a experiência, não com um elefante e um coelho, mas com pesos equivalentes. E se você fizer essa experiência, você notará que eles caem os dois ao mesmo tempo, porque não importa a massa, o que vale é a aceleração da gravidade, que é idêntica. Quando eu digo isso que eu estou te falando agora, né, e eu falava isso às vezes em sala de aula, nem sempre que a gente visualiza ou reflete é o que corresponde à realidade. Quando eu dizia, se eu soltar um apagador de lousa e um giz ao mesmo tempo do alto, eu fazia o gesto. Ao mesmo tempo, é claro que o apagador que é mais pesado, né, vai cair antes. E as pessoas dizem, é claro. Aí você solta, eles caem e batem no chão ao mesmo tempo, que a aceleração da gravidade, como Newton mostrará depois de Galileu, né, ela é absolutamente a mesma. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque uma grande parte do esforço feito nos 500 anos mais recentes foi de estabelecer parâmetros para que a verdade, ou seja, a afirmação sobre a certeza sobre algo, que ela tivesse uma universalização ainda com a consciência da provisoriedade. Em outras palavras, uma verdade vale muito no seu tempo, algumas verdades estabelecidas elas valem por mais tempo. Aquilo que Aristóteles afirmou no século IV a.C. demorou aproximadamente, né? Olha só, Galileu é do século XVII, né? Demorou 2.100 anos. Como algo, você diz, mas tanta gente fez. Será que ninguém nunca fez a experiência? Claro que fez, mas não tinha legitimidade, né, para enfrentar Aristóteles, né? Ora, isso vale em todas as outras coisas. Se tem uma maluquice que só um brasileiro e dois irmãos norte-americanos pensariam um dia, como é o caso do Santos Dumont e dos irmãos Wright, é você fazer com que uma coisa voasse por ser mais pesada que o ar. Né? A lógica, ela é afrontada quando se diz uma coisa voará porque ela é mais pesada que o ar e não mais leve. Por que eu estou insistindo nesse polo? Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né, um grande político e também filósofo no campo do mundo russo do século XIX, depois soviético, aliás, ele é um fundador, né, do Estado Soviético, ele dizia, quando perguntado, existe a verdade absoluta? Ele diz sim. A verdade absoluta é a soma de todas as verdades relativas no fim da história. Quando a história humana terminar, você terá a verdade absoluta como a soma de todas as verdades relativas que vieram antes. O que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa mais perigosa, que é a inexistência de parâmetros em relação ao que é correto e o que não é. Não se vive a ideia da relatividade social, cultural e histórica da afirmação sobre a verdade. O que se vive é o relativismo. Qual é a diferença entre relatividade e relativismo? Na ideia de que as coisas elas são relativas, eu estou dizendo que elas funcionam de acordo com um determinado tempo, momento e sociedade. Quando eu falo em relativismo, eu estou dizendo que vale tudo. Isto é, você tem uma opinião, eu tenho a outra, então eu vou dizer que as duas são válidas. Não.
Seria temerário que eu juntasse um grupo de pessoas no pátio do Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo e fizesse ali uma assembleia, uma votação, para decidir se determinada doença vem de vírus ou bactéria. Não é uma questão de opinião. Algumas pessoas imaginam que seja só opinião. Eu penso, eu tenho direito. Erich Fromm, um pensador, um filósofo e também psicanalista alemão, que nasceu em 1900, portanto ele pegou uma boa parte, né, do século XX, ele escreve no prefácio de uma obra que liberdade não é licença. O fato de eu ser livre para dizer o que eu quiser não me autoriza e nem me dá a legitimidade para falar qualquer coisa. O fato de eu pensar assim não significa que assim seja, significa apenas que assim eu penso. Para que haja aquilo que se chamamos de verdade como algo que tenha presença, é necessário um consenso. Um consenso que a gente sabe que é provisório. Nós imaginávamos em ciência várias coisas no século XIX que se deixou de supor no século XX, outras não. Nós deixávamos de imaginar no século XXI que no século XX se tinha uma outra percepção. Não é tudo que muda. O mais perigoso nesse momento em que o mundo digital ele abre qualquer porta, é que a opinião passa a ter um valor que, em algumas situações, ela parece superior ao consenso marcado, testado, provado. Porque parece que a gente acaba tendo figuras notórias, notáveis, poxa, tá falando de médicos, estamos falando de pessoas que têm diploma, que a gente admirou durante muitos anos, vindo com coisas que a gente olha e fala, pô, mas a comunidade, uma parte da comunidade científica não acredita nisso, uma outra parte pequena dá base para isso. Gera um conflito na gente também, Sim, né? Gera. Gera porque a grande questão é onde eu ancoro a minha concepção. Onde eu posso apoiar aquilo que penso, de modo que isso não seja balançante, né, e, portanto, não desabe. Até há algumas décadas isso era menos complexo, porque o que estabelecia o critério do que seria uma verdade científica ou não, ou uma verdade técnica ou não, eram sociedades, grupos que eram mais restritos, em que não haveria como pessoas, entre aspas, laicas, leigas, opinarem. Hoje, a possibilidade de expansão da opinião individual, em que cada pessoa é um emissor de informação e também de criação e de ficção, né, e não apenas um consumidor, fez com que a gente tivesse mais dificuldade para afirmar o que será entre nós um consenso. Te dou um exemplo concreto. Pessoas que acreditam que a Terra é plana. Só tem uma maneira de comprovar isso. E, de maneira geral, as pessoas que não acreditam em algumas coisas, elas não acreditam em coisas que são improváveis, que não dá para eu provar para ela. Porque para eu provar para alguém que acredita que a Terra é plana, que a Terra não é plana, eu teria que tirá-la do planeta, para que ela pudesse observar, né, uma forma um pouco mais ablongada do nosso planeta. Como eu só posso fazer isso com esses milionários que de vez em quando saem para observar o planeta à distância, um pouco mais complicado. Mas eu nunca vi ninguém que seja negacionista em relação à teoria da gravidade. Alguém que diga assim, essa teoria da gravidade faz parte de um complô internacional, isso aí é uma forma de nos amarrar, manietar, para a gente acreditar em coisas que não são verdade. Não é verdade a teoria da relatividade, desculpe, da gravidade. Ela se joga de um prédio. Porque ao se jogar ela vai desabar e perecer. E aí será provado. De maneira geral, todas essas crenças dessa natureza, elas são o improvável. Por exemplo, vacina faz mal. Como seria a maneira de comprovar isso? Não vacinar ninguém. Como isso é uma irresponsabilidade, dado que a ciência acumulou alguma informação, mas essa informação acumulada, ela não é a garantia de que será sempre assim e nem de que só aquilo é verdade. Você trouxe à tona algo que é importante. São o que a gente chama, né, em filosofia, de argumentos ad hominem. Isto é, será verdade porque é o Cortella que está dizendo ou é você que está dizendo? É o argumento de autoridade. Na educação mais antiga na família, quando você checava com um adulto ou colocava em xeque a ordem, a instrução, por quê? Porque eu quero. Ou a frase, porque eu sou teu pai. Então, esse argumento, que não é um argumento, que ele é um argumento de autoridade, ele faz com que se tenha ali mais o temor do que a compreensão. Ora, o que a gente hoje ainda não estabeleceu, porque nós estamos no meio da tempestade. Se tem uma coisa difícil no meio de uma tempestade é você enxergar direito. Aí em filosofia a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. Né? Porque para você entender melhor a água, você tem que sair dela um pouco. Ora, nós estamos no meio disso. Nós ainda não estabelecemos quais serão e se teremos
né, essas formas de apoiar o que se entenda como verdade ou não. O que eu sei é que a formação científica, que algumas pessoas têm, eu entre elas por obrigação, ela nos leva a buscar critérios que sejam ampliados para que eu não ancore as minhas certezas em bases que são mera opinião. Isto é, eu não considero que a axiologia ela seja a ciência mais expressiva. Alguém diz que a ciência se equivoca, e é verdade, ela pode fazer, ele faz, até o momento que ele precisa passar por uma cirurgia de retirada do apêndice. No momento que ele estiver ali, a um passo, né, de ter uma septicemia, uma infecção generalizada, eu não tenho dúvida que toda a descrença dele na ciência é mais ou menos como na teologia, em que os ateus vão até o momento que o avião balança. É isso. Certo? Portanto, existem algumas certezas que a ciência, de fato, ela marcou um caminho. Isso não se comprovou correto, mas no conjunto da obra, a ciência ela é muito mais certa. Eu não sou incapaz de certezas, mas eu sei que uma comunidade que se dedica a isso tem maiores certezas do que eu. Isso significa que eu me entrego de modo inocente e ingênuo? Não. Né? Basta se olhar a história para ver os equívocos que já aconteceram, mas não todos. Né? Se eu sentasse hoje aqui com o Oppenheimer para conversar com ele, talvez ele dissesse, olha, se eu soubesse eu não teria feito. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele pode até dizer depois que ele se arrependeu, como alguns dizem que Santos Dumont se suicidou, né, no Guarujá, no litoral paulista, né, porque ele ficou arrependido de ver aquela obra, ou o Nobel, Alfredo Nobel, que inventou a dinamite, que ele decidiu que, poxa, como é que eu crio uma coisa, né, com essa condição? Nem sempre a consciência, né, é nessa direção, mas a comunidade científica, ela tem, no momento, né, ainda alguns desafios mais complexos. O bom da filosofia é que filosofia não é ciência.